Bom, essa mensagem é para todos vocês que acreditam em Yeshua, o Cristo. Seja você católico, evangélico, cristão, espírita, kardecista, umbandista. Vocês que são messiânicos, né, que esperam a vinda desse Cristo, o Filho de Deus. Quem foi esse homem, né, cuja maior parte da história foi ocultada, porém sua história de amor pela humanidade prevaleceu até os dias de hoje, quando a maioria das pessoas que acreditam nesse grande personagem da história da humanidade como o Messias, aquele que há de vir, aquele que há de voltar. E por muito tempo a gente foi condicionado a muitas crenças que hoje eu queria trazer para vocês algumas interpretações da minha parte. Eu confesso que eu estou sendo cobrado para gravar esse vídeo. Para quem acredita na espiritualidade, sabe que às vezes a gente é cobrado para algumas coisas. E esse é um vídeo que não é fácil de fazer porque ele divide muito a opinião das pessoas e pode ser que de primeiro momento você possa odiar essa conversa, isso que a gente vai falar aqui, que algumas revelações, mas provavelmente eu tenho certeza que você vai se conectar muito com essa mensagem que eu tenho para trazer. E quem é, né, esse homem, né, a encarnação divina, a encarnação de Deus nesse plano terreno? Por que que ele veio, né, pelo amor, para que o amor dele fosse levado, e embora que por muitos anos a mensagem dele foi distorcida, e como eu disse no início, boa parte da história dele foi ocultada, mas por que Deus escolheu, né, na descendência de Abraão, como diz a palavra, Abraão, Isaac e Jacó, embora Deus também ele tenha uma promessa, né, para os filhos de Ismael, que também é descendência de Abraão. E como que Jesus, ele nasce, né, dessa linhagem através de uma virgem, sua mãe Maria. E algumas revelações, como por exemplo, que estão muito nítidas na Bíblia, mas a gente quase não ouve ninguém dizer. Então é isso que eu vim para tratar aqui, nesse vídeo. Coisas que a gente não ouviu falar de Jesus, né? Mas, por exemplo, a revelação de que Maria, né, a mãe de Jesus Cristo, ela não é da descendência, ela não está ali escrita no livro na descendência de Davi, né? A Bíblia, quando fala ali da ancestralidade de Jesus, eles falam da descendência de Jesus, são 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio, e 14 gerações do exílio até José, esposo de Maria. Então, teoricamente, se José ele não concebeu o filho em Maria, Maria era virgem, a descendência de Jesus Cristo, através de Davi, deveria ter sido a partir de José, mas não. Ele nasce daquela que era prometida de José, uma virgem, uma jovem, a qual não teve relação com José, e aí vem uma das grandes dúvidas, né, da maioria das pessoas, como uma mulher virgem pode conceber um filho, e justamente porque, sendo uma encarnação de Deus, Deus ele escolhe uma pessoa a qual ele encontra graça, né, nessa pessoa, que é Maria, e a partir dela ele escolhe nascer, ele escolhe encarnar aqui nesse mundo através dessa mulher que até hoje ela é considerada santa. Então, com muito respeito a todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo, eu não estou aqui para falar de nenhuma religião, não estou aqui para falar de nenhuma forma de crença, e sim sobre aquilo que está escrito, né, aquilo que nós podemos ter acesso, né, à história de Jesus. E aqui eu estou usando uma Bíblia completa judaica,
na qual me ajudou muito na compreensão de tudo que aconteceu na história da humanidade com esse Criador, né, que aqui a gente conhece através da descendência de Abraão, né, de um povo do Oriente. E nós sabemos que a religião ela existe em toda parte do mundo, né, e em aspectos diferentes, porém muito parecidos, né? Muitas religiões falam que o seu Deus, ele é o Criador do universo, ele é o Deus do princípio, o Deus do fim. E fala também das suas forças, né? Que é vista através da manifestação desse divino, dessa consciência que é a natureza, as matas, as cachoeiras, os rios, as estrelas. E esse é um tempo de revelação, é um tempo que eu quero trazer aqui algumas revelações para vocês. E o que é revelação, né? É tirar das sombras. A gente conhece o livro de Jesus Cristo, que foi escrito através de João, em um processo espiritual, na qual ele é arrebatado dos seus sentidos, e ele passa a ter algumas visões, e nessa visão o próprio Jesus pede para ele escrever essas coisas, né, que a gente conhece hoje como o livro das revelações, na qual a gente associa ao Apocalipse, ou o final dos tempos, né, o final de tudo. E a ordem de Jesus, né, aliás, ordem não, corrigindo, inclusive, toda vez que você vê alguém falando sobre uma ordem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus ele deu poucas ordens na Bíblia, a não ser ordem a uma pessoa que levanta e anda, uma pessoa que seja curada, a uma pessoa que seja liberta, mas ordem mesmo de segui-lo, nunca existiu isso. Tá? Então, a gente percebe numa das passagens bíblicas, quando ele fala, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Né? Então, essa figura tão enigmática, tão emblemática, tão dogmática, né, que foi trazido ao longo da história através de Roma, né, através da Igreja Católica, e cuja a gente encontra também muitas controvérsias, né, na história da Igreja Católica, e aqui eu também não estou para atingir os católicos. Todos os católicos, todos os fiéis, todos aqueles que acreditam em Jesus, esses são considerados a noiva de Cristo. Né? Porém, já algo que é muito polêmico, né? No livro das Revelações, no livro de Apocalipse, Deus fala de uma que é chamada de a grande prostituta, aquela que se vendeu, né? Então, a gente vê que Jesus ele tem permeado a história da Igreja Católica, porque o amor dele deveria permanecer até os dias de hoje, para trazer essa consciência que nós temos hoje, né? Então é importante também sabermos que há 2000 anos atrás, no tempo em que Jesus encarnou, ele encontrou um povo que era menos evoluído do que a gente. Eles não tinham aquilo que a gente tem hoje, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que vem e fala aos nossos corações, à nossa consciência. Por isso que é muito importante também, a Bíblia fala da importância sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração, ele é o ponto chave, o ponto de encontro do nosso ser, a nossa existência aqui, com a nossa verdadeira origem, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E sejam bem-vindos, esse é um vídeo que eu vou postar aqui no canal Salada Mista Podcast, né? Este que é um canal onde eu tenho falado muito sobre espiritualidade, cura, sobre o amor, sobre autocuidado, autoconhecimento, que não é diferente dos ensinamentos de Jesus, né? Quando as pessoas perguntaram para Jesus onde seria esse reino, ele falou, se alguém apontar que Deus está aqui, ou ali, ou em qualquer outro lugar, essa pessoa está mentindo, porque o reino dos céus não pode ser encontrado em outro lugar, a não ser dentro de nós mesmos. Então, vamos mergulhar nessa história para dentro do nosso ser, e como que esse Jesus ele irá voltar para cada um de nós, né? Quantas pessoas
não vieram aí ao longo de toda essa história, 2000 anos, esperando a vinda de Cristo, esperando que ele pudesse voltar, e sempre com aquela sensação de que o fim é iminente, né? A gente observa nesses últimos tempos tantas coisas que têm acontecido com a humanidade, são guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações. Observamos também os sinais dos céus, embora muitos ignoram, né? Então a gente acabou de adentrar em uma nova era, né? Considerado para uma outra vertente de espiritualidade, a era de Aquário, que a gente tanto tem ignorado uma sugestão de Jesus Cristo, que é observai os sinais dos céus. Então o que os sinais dos céus podem nos mostrar, né, nos dias de hoje? A maioria das religiões, ou até mesmo daqueles que não têm religiões, que são universalistas, que acreditam na volta dessa consciência crística, cada um espera de uma forma, né? Mas a gente não pensa que no tempo de Jesus, aqueles que se chamavam, aqueles que se diziam ser um povo eleito, um povo escolhido, eles esperavam que Jesus viesse de uma forma e Jesus não veio da forma que eles esperavam, né? E como a gente percebe que tudo nesse mundo é cíclico, né? Como Salomão citou, não existe nada de novo, né, debaixo dos céus, aqui nessa terra, não existe nada que é novidade, e sim, tudo é cíclico. Então a gente percebe hoje cada um esperando Jesus voltar de uma forma que atende às suas crenças e às suas expectativas. E se Jesus ele não vier da forma que nós esperamos, ou como a gente acha que deve ser, e se for diferente, e até eu te pergunto, se fosse hoje essa vinda de Jesus, né, como que você tem esperado ele? Como que tem sido essa sua esperança? Será que você segue Jesus por amor ao nome, pelo amor que Deus entregou ao mundo, ou será que você serve a Jesus como eu servi por muito tempo? Por medo, o medo do inferno, o medo da punição, o medo de desagradar aquele que poderia aniquilar a minha existência no final dos tempos? E hoje, com muita alegria, eu trago para vocês que o jugo de Jesus ele é muito leve, ele é muito suave, o fardo é leve, o jugo é suave, e todos aqueles que o buscarem, que entenderem que ele está à porta do nosso coração e ele bate, esperando que a gente possa abrir essa porta, para que ele possa entrar e ceiar com a gente, para que ele possa se alegrar com a gente, independente da sua religião. Sabe, nós sabemos que para os messiânicos, né, muitos ainda esperam Jesus, ainda esperam essa consciência, acreditam que ele, o Filho de Deus, ainda não veio. Para outros, nem acreditam que esse Jesus existiu ou existe, acham que pode ser apenas uma metáfora. E outros ainda estão esperando a volta dele, né, conforme prometido, ele vir dos céus e nos levar para um lugar celestial, né, um lugar espiritual, por isso que a gente chama de celestial. E é aqui que começa, então, um pouco dessa partilha, né, com vocês. E para começar, eu já quero começar com uma grande polêmica, né, como que a Igreja Católica, ela trouxe a história de Jesus para a gente até os dias de hoje, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, a Bíblia que a gente tinha aqui no Brasil disponível, a versão mais, vamos dizer assim, mais comum era a versão do João Ferreira de Almeida, corrigindo o padre João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia do latim para o português e permitiu que a gente tivesse acesso, né, a essas escrituras. Então vamos começar aqui trazendo uma visão sobre como que a Igreja Católica ela escreveu esse livro que a gente chama de Bíblia, né, que contém a palavra de Deus. A Bíblia em si ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E embora muitas traduções, embora aquelas questões e os questionamentos das pessoas que falam a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi traduzida ao bel prazer da humanidade, né, e daqueles que queriam manipular. Independente de como foi, o importante é saber que a Bíblia e a história do personagem principal da Bíblia chegou até a gente. Então,
A Igreja Católica, quando define as Escrituras de Deus, foi através da Septuaginta, que foi decidido por um conjunto de homens, né, que decidiram como seria organizado essa Bíblia, tanto em livros, quais os livros pertenceriam, né? E Septuaginta porque foram 70 livros escolhidos inicialmente. E desses livros, os cristãos evangélicos, por exemplo, consideram apenas 66. Mas existem também livros que são chamados de apócrifos, livros que foram tirados de todo esse conjunto de obras que foi escrito ao longo da história da humanidade. Então, percebemos que até o tempo de Jesus, as escrituras elas terminavam em Malaquias, que foi um dos últimos profetas que falou com o povo de Deus, né, a manifestação de Deus através de um homem, trazendo às pessoas a consciência que um dia nasceria, né, aquele que havia de vir para curar o mundo e tirar o pecado do mundo. Então, em Malaquias, depois do profeta Malaquias, historiadores dizem que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo através de um profeta. E depois desses 400 anos, que é um período de renovação na Bíblia, a gente percebe que números como 40, 400, ele se repete, né, na história. O povo que deveria permanecer no deserto por 40 dias ficaram por 40 anos. O povo ficou escravizado no Egito por 400 anos até que fosse liberto por Moisés. E também esses 400 anos do silêncio de Deus com o povo que se denominava povo de Deus, que fazia parte da descendência de Abraão. E por que que Deus, o Filho de Deus, ele é encarnado para um povo que tinha uma compreensão de Deus, na qual Jesus entendeu que era uma compreensão totalmente errônea, uma compreensão muito controversa daquilo que ele pregou. Então, será que, assim como tudo é cíclico, aquela mesma concepção de Deus e do Filho de Deus, talvez ainda não esteja errada nos dias de hoje, né? Será que temos compreendido a Bíblia como Deus quisesse que fosse compreendido? E a Bíblia ela não é um livro de fácil compreensão, porque a Bíblia é um livro que foi escrita de forma espiritual. Então ela também só pode ser compreendida de forma espiritual. É lógico que você pode decorar inúmeros livros, cada um dos livros de Gênesis em Apocalipse, você pode decorar muitos versículos, né, da Bíblia, você pode saber de cor e salteado, você pode ter lido a Bíblia uma ou inúmeras vezes, mas a Bíblia ela só é revelada àqueles que buscam de todo o coração, de todo entendimento. Então, ela é escrita em enigmas. Então, ela só pode ser compreendida através dos seus enigmas. Um grande exemplo disso era a forma de pregação de Jesus Cristo. Jesus ele pregava muito em parábolas, em ditados, né? Até porque na sua peregrinação pelo mundo, na qual nós não conhecemos, nós não sabemos a história de por onde Jesus andou, na sua fase de criança, de adolescência, de juventude. E quantos adolescentes e jovens hoje não têm uma fácil compreensão de Jesus, porque ali não conta, aqui não, nessa Bíblia ou em outros livros não contam a história da juventude de Jesus, mas que também não pode ser ignorada, pois se ele nasceu de uma mulher, criança, ainda bebê, se ele foi levado e apresentado no templo, ali logo após o seu nascimento, se ele teve uma infância na qual ele foi encontrado ensinando grandes mestres da sinagoga, ele também teve uma adolescência, uma juventude, e quando ele chega na sua fase de maioridade, né, para aquele tempo, hoje a maioridade aqui no Brasil é considerada aos 18 anos, né, aí já estudam para que essa maioridade ela diminua para 16 anos por conta da consciência já madura de um jovem de 16 anos, já sabe o que faz. Mas naquele tempo era um pouco diferente. A consciência ela era muito diferente da consciência que nós temos hoje.
E para você que duvida disso ou acha isso uma falácia, né, uma besteira, repara em como eram resolvidos as questões e os problemas naquele tempo, né? Era olho por olho, dente por dente, apedrejamento, crucificação. Então, uma coisa que hoje seria um grande absurdo para a gente. Mesmo que um ladrão te roubasse hoje e ele fosse pego e pela justiça, né? E pedisse para que você decidisse se ele fosse crucificado ou não, eu tenho certeza que na consciência que nós temos hoje, embora nós temos raiva, né, dessas pessoas que se encontram na criminalidade, às vezes a gente fica chateado porque nos roubaram algo que nos pertenciam e aquilo pode nos trazer prejuízo, eu acho que dificilmente as pessoas decidiriam pela morte desse criminoso. E como eles tinham uma consciência muito diferente da nossa, muito mais, vamos dizer assim, reptiliana, uma consciência muito mais visceral, eles agiam daquela forma, como brutos, né? E, embora eram também muito conhecedores das escrituras, eles tinham uma compreensão errada. Tanto é que Jesus repreende duramente os líderes, né, e os fariseus, os grandes estudiosos da época, porque eles empunhavam um jugo muito grande e pesado sobre as pessoas, na qual eles mesmos não eram capazes de cumprir. E por isso Jesus chamou eles de hipócrita. Jesus repreendeu eles duramente, hipócrita. Para você que não sabe, não é exatamente um xingamento. Hipócrita, que do grego, ele significa ator ou atriz. Estavam atuando diante das pessoas, fazendo cara de coitados, de quem estavam sofrendo, de quem eram grandes espirituais. E Jesus veio para esse povo, um povo que se dizia um povo de Deus, que ficavam ali lendo a Torá, meditando de dia e de noite, com movimentos corpóreos, repetindo os livros históricos da lei, dos profetas, a lei de Moisés. Outra coisa também que é muito importante, outra revelação, é que a gente pensa que a Bíblia é um livro das leis de Deus. E sim, a Bíblia fala das leis de Deus, que são as leis universais, e também fala das leis de Moisés, porque Deus deu a Moisés 10 mandamentos, e através dos 10 mandamentos, Moisés escreve as leis, se eu não me engano, são 613 ou 614, eu não me recordo agora. E essas leis, elas são de Moisés. Tanto é que quando Moisés morre e Deus chama Josué e pede para que ele se levanta, seja forte, corajoso, Deus sugere que ele se apegue às leis de Moisés. Está escrito aí na sua Bíblia, só você procurar, assim como eu também pesquisei, né? Então essa é mais uma das revelações que às vezes as pessoas, isso passa despercebido por pessoas que se dizem cristãs, por pessoas que se dizem ser teólogos ou estudiosos da palavra de Deus, e na maioria das vezes não a pratica, né, com uma fidelidade como Jesus gostaria. E a prova de que talvez tenhamos nos perdido no caminho é que ali, aproximadamente 70 anos depois, 40, 70 anos depois de Cristo, Paulo, que era que tinha cidadania romana, né, que era um gentil, ele tem um encontro com Jesus. E Paulo, depois desse encontro com Jesus, ele passa a escrever muitas cartas, né, a maior parte dos livros do Novo Testamento é escrito por Paulo. E ele escreve muito, exortando a igreja daquela época. Eu não estou falando de 2000, de 1000 anos depois de Jesus Cristo, estou falando de cerca de 40, 70 anos. Paulo ele se dedica a escrever cartas para repreender a forma de como os cristãos já estavam agindo naquele tempo. E também no livro de Apocalipse, isso a gente fala cerca de aí, talvez 90, 100 anos depois de Cristo, o profeta, aliás, o apóstolo amado, que era João, na qual Jesus permitiu que ele vivesse por muito mais anos, ele entendeu o que era ser chamado para
para trazer as revelações de Jesus Cristo. E por isso que ali, já velhinho, preso na ilha de Patmos, Jesus traz a revelação para ele do livro de Apocalipse. E essas revelações, elas vão vir à tona agora. Esse é o tempo que essas revelações vão vir à tona, porque é um tempo na qual essa consciência crística, ela há de se manifestar e todo olho há de ver, todo joelho há de se dobrar. E isso a gente não está falando sobre diminuir outras pessoas, outra religião, outra forma de crer em Deus, em Jesus Cristo. Mas Cristo, que é a encarnação de Deus, não é necessariamente a pessoa de Jesus Cristo, aquele avatar, aquele corpo físico, aquela experiência humana. Embora ele também era humano, ele também era a encarnação de Deus. E como essa consciência, né, ela trouxe a inauguração de um novo reino, de um novo estado, uma nova consciência de mente, e que hoje a gente pode desfrutar dessa consciência. O reino de Deus não é algo que ainda há de vir. Né? No tempo de Jesus, quando ele pregava, ele dizia que já é chegado, ou seja, já chegou o reino de Deus. Né? E como nós podemos acessar esse reino? Por que, que nós não estamos ainda reinando com Cristo? Por que, que nós nos chamamos cristãos, que significa imitadores de Cristo, e nós não estamos conseguindo ainda imitá-lo em sua totalidade? Até me desculpo, peço, porque falar disso mexe com todo o meu físico. É até difícil falar sobre isso, até porque eu estou dando aqui a minha cara a tapa. Como eu falei há muito tempo, a espiritualidade vem me trazendo muitas revelações da Bíblia. Após passar um processo de cura, um processo de autoconhecimento, eu tive contato com essa consciência, embora eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa ascendida em Cristo, que eu alcancei esse estado nirvana, esse estado crístico, esse estado de pureza, mas eu estou em busca, e o meu serviço é estar aqui, falando isso para vocês, de uma forma muito franca, tá? Inclusive isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? Que eu quero impor para vocês, e sim aquilo que eu tive como revelação de Cristo. Então são muitas coisas. A igreja, ela organizou a Bíblia, como eu estava falando anteriormente, de uma forma que introduzisse Roma e o Império de Roma. Então, depois da gente ver aqui o livro dos profetas, começa a história de Jesus, que é escrita através de Mateus, que era um cobrador de impostos, porém, ele tinha um conhecimento muito grande da palavra, por isso que ele escreve para as pessoas que eram, no caso, que seguiam o judaísmo, né, que seguiam a Torá e a lei. Por isso que, se você observar no livro de Mateus, sempre ele vai dizer o que acontecia com Jesus e o que aquilo estava fazendo, estava se cumprindo do que os profetas haviam dito. Então ele era muito zeloso pela palavra, então ele trazia aquilo que Jesus fez, toda a caminhada e a trajetória de Jesus, e trazia também uma projeção do que estava escrito a respeito dele, para que as pessoas que eram judeus, que conheciam a palavra, as leis, a Torá e a promessa do Messias, pudessem acreditar na história e na veracidade de que aquele homem era aqueles que eles esperavam. A gente vê também no exemplo de Lucas, que era um médico. Lucas, ele nunca escreveu um livro pensando que seria um livro, a Bíblia, que seria um livro nos anos 2000, nos anos que a gente passa por hoje, né, na nossa atualidade. Ele escreveu uma carta para um amigo chamado Teófilo, que vivia na Grécia, e ele escreveu tudo aquilo que ele compilou acerca deste homem que realizava milagres por onde passava. E então, também esse livro ele foi escolhido, assim como todos os outros que compilam a Bíblia, por causa das inúmeras cópias que já haviam sido espalhadas, né, pelo mundo, pelos continentes, por todo lugar na qual Jesus
ele idealizou que fosse chegado, né? E também o livro de Marcos, como também o livro de João, que era considerado por muitos o apóstolo amado. Historiadores acreditam que João ainda era muito jovem e que, por ele ser jovem, ele tinha a liberdade de se achegar no colo de Jesus Cristo e de, às vezes, até se permitir beijar e ser beijado por Cristo. Embora a gente tenha uma visão que João era um homem adulto, a maioria das pessoas, por conta das atitudes de João, de como ele agia, como ele era chamado, né, o filho do vento, porque tudo que era pedido que fizesse, ele ia fazer correndo, era muito rápido, muito veloz naquilo que fazia. E João foi um dos que compreenderam Jesus Cristo na mais sua pura essência. Por isso que João começa dizendo, escrevendo essa carta às igrejas, dizendo que no princípio ele era o verbo, ele era aquele que estava com a mente universal, a mente criadora. E ele traz também muitas falas de Jesus, quando Jesus afirmava, dizendo eu sou. Então nós temos o exemplo quando Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Quando ele disse também, eu sou a fonte da água da vida, e quem beber dessa fonte, quem beber dessa água, nunca mais terá sede, mas será como uma fonte eterna, uma fonte jorrando para a vida eterna. Ele também dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então esse eu sou, embora a gente sempre vai trazer para a pessoa de Jesus Cristo, ele não estava dizendo eu, Jesus Cristo, sou, ele estava dizendo eu sou. E essa é a nossa versão mais elevada. Algumas pessoas acreditam que essa versão mais elevada é o nosso eu superior. Algumas pessoas acreditam que essa nossa versão mais elevada é aquela versão de Deus que habita em nós. Que inclusive nós estamos vivos, se você pode assistir e ouvir esse vídeo, nós só estamos vivos por conta dessa fonte divina, por conta dessa força divina, esse sopro que nos permite estar vivo a cada manhã, tendo a oportunidade de conhecer mais acerca de nós e de Deus, né? E aí nós vemos que após os livros dos evangelhos de Jesus Cristo, os livros que falam da biografia deste homem, já é introduzido o livro de Atos, né? Na qual também o Dr. Lucas, o médico Lucas, discípulo de Jesus Cristo, pelo chamado, eu vejo que muitos historiadores acreditam que Lucas não andou precisamente com Jesus Cristo, mas sim tudo que ele escreveu acerca dele foi algo compilado ali muito próximo dos acontecimentos, muito próximo dos fatos. E ele escreveu com muita precisão, porque tudo que Lucas escreveu tem conformidade com os demais livros, com os outros evangelhos de Jesus Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala dos primeiros atos dos apóstolos de Jesus Cristo após a ascensão de Jesus, após ele subir aos céus, quando aparece ali os anjos falando com os galileus, que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, um dia ele haveria de voltar. E o livro de Atos também serve para dar uma introdução para a história de Paulo. Paulo que era gentil, Paulo que tinha a cidadania romana também, e também era um grande estudioso das leis da Torá, o livro que era considerado sagrado. Naquela época ainda eram utilizados os rolos, então não era nesse formato que a gente pode folhear, e sim os rolos sagrados das Escrituras, que contêm e continham, né, a palavra de Deus. Paulo, que foi um grande estudioso, zeloso, ele iniciou a perseguição dos cristãos, por conta do zelo que ele tinha pela palavra, e tudo aquilo que chegou ao conhecimento dele era uma grande blasfêmia contra Deus. Então aquele homem que foi crucificado e morto e ressuscitou, era uma história que incomodava muito o sinédrio, a igreja, o povo de Deus daquela época, o povo que estudavam a lei e a Torá e a história dos profetas.
Então ele inicia uma perseguição aos cristãos e no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus Cristo. E a gente vê muitos encontros de Jesus Cristo na Bíblia, como por exemplo Nicodemos, que é um grande encontro, um encontro incrível, o encontro de Jesus Cristo com Paulo também, onde ali Paulo tem a oportunidade de se converter a Jesus Cristo. E a intenção de Jesus de converter a Paulo é para que ele soubesse como é sofrer por amor deste nome, dessa consciência. E Paulo, que também, por ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele também ele tem ali os seus olhos abertos, né? As escamas dos seus olhos caem e ele passa a ver aquilo que a gente não pode compreender, aquilo que a gente não pode ver. Por isso que ele escreve, inclusive, na carta aos Hebreus, ele falando acerca da fé, no capítulo 11, ele dá vários exemplos do que é a fé e das pessoas que utilizaram a fé e venceram. Então ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a gente tem o hábito de ignorar tudo aquilo que nós não vemos, tudo aquilo que nós não percebemos, como os anjos que acampam ao nosso redor, os inimigos que estão sempre ao nosso derredor, tentando nos tragar. A gente não pode ver o mundo espiritual, a gente não pode ver aqueles que nos acompanham. Eu sei que isso pode escandalizar muitos, mas na religião espírita, a qual nós conhecemos como Umbanda, eles falam acerca de espiritualidades que acompanham a humanidade, que acompanham a gente na nossa trajetória de vida. E pode ser que eles estejam errados, mas eu vejo que a gente negar que a gente o tempo todo é auxiliado por seres divinos, seres celestial, isso aí é ignorar, né? E percebe que o que Jesus fala acerca daqueles que ignoram, né? Então, como eu disse anteriormente, a Bíblia ela é escrita em palavras em parábolas, e Jesus pregava em parábolas, e quando ele foi questionado por que ele pregava em parábolas, ele responde, porque não se deve jogar pérola aos porcos. E o que a gente pode absolver, né, desse enigma, de mais essa metáfora, né? Porcos são seres totalmente ignorantes. É um animal que, embora para quem gosta, né, da carne suína, tem uma carne saborosa, quem não gosta de um bacon, e é um animal que ele é totalmente ignorante, por isso que ele sempre vai ser colocado para viver em lugares como chiqueiro, né, lugares com pouca pastagem, porque ele devora tudo que é dado para ele. E menos aquilo que é valioso, e a pérola aqui simboliza algo de valor, né, algo que tem um valor estimado. E a palavra de Jesus Cristo, ela tem um valor muito estimado, na qual a gente não aprendeu a valorizar. Embora a gente, às vezes, busca fazer a leitura ou um tempo devocional, às vezes a gente só quer poder dizer para nós mesmos que, ó Deus, estou aqui, eu estou me esforçando, ou para nossa própria vaidade, para dizer para as pessoas, né, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, você sabe quantas vezes eu li a Bíblia? E aí essa pessoa leu a Bíblia inúmeras vezes. Então, não podemos ignorar esses fatos, essas coisas. Aquilo que a gente ignora não existe para a gente. Então eu peço para você que abra o seu coração, que abra o seu entendimento. Esse é um tempo que é chegado, que essa mensagem de paz, de amor, essa revelação, ela vai ser derramada sobre toda a carne, sobre toda a consciência. E por isso eu estou aqui gravando, eu não sou o único nessa caminhada, tem muitas pessoas falando acerca desse novo tempo que virá, dessa nova era, desse novo céus, dessa nova terra. E continuando aqui na organização feita por Roma, né, da Bíblia, quando eles introduzem o livro de Atos, é para introduzir a história de Paulo, um gentil de cidadania romana.
O primeiro livro depois de Atos é a carta de Paulo aos Romanos. Embora que permitido por Deus, pelo Espírito Santo, que fosse organizado dessa forma, a intenção de Roma era colocar que Jesus também veio para eles, né? E de fato veio para toda a humanidade. Porém, a intenção de Roma aqui, a gente já percebe uma forma de organizar da forma que eles acharam que seria mais fácil de ensinar as pessoas os dogmas, né, a religiosidade, os medos, os receios, as condenações, os julgamentos, tudo isso, tudo, a palavra de Deus, inclusive. Porém, isso era um privilégio de poucos, né, porque a palavra, durante muito tempo, ela era um privilégio de muitos poucos, né? Mas o amor de Jesus Cristo ele foi levado. Isso é mais importante. E aí a gente percebe que todo o Novo Testamento que compõe a Bíblia, a maior parte, aliás, ela foi conduzida estrategicamente por Roma. E Roma, que quando a gente percebe quando ali os seus primeiros imperadores se convertem, né, ao cristianismo, um deles inclusive é Constantino, a gente percebe que também Roma, no seu período, onde eles estão perdendo o poder de conquista, eles percebem que a igreja ela se torna um ponto muito importante para manipular a mente, a mentalidade das pessoas, a crença de que nós deveríamos prestar culto, né, aos líderes, aos papas, né? Eu não estou aqui também falando mal de ninguém. Eu acho que tudo isso foi muito importante para a história da humanidade, embora tenha tido muita dor, muito sofrimento. Isso representa também o sofrimento de Jesus na cruz pelo pecado, mas a mensagem de Jesus chegou até os dias de hoje e esse é o tempo que Jesus ele quer se revelar a todos nós de uma forma de muito amor, de muita reconexão com o divino, com a força criadora de todo o universo. E por que que Jesus ele foi considerado o Filho único de Deus? Por que que ele muitas vezes é citado na palavra como diz, por exemplo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É porque embora Deus, ele é essa consciência, ele é essa alma universal que permeia todas as coisas, tudo que existe, tudo que a gente pode ver, sentir e tocar. Embora Deus ele é tudo isso, inclusive ele é a nossa experiência de vida. Esse Deus ele tinha uma única oportunidade de encarnar aqui. Ele tinha um único filho, um único avatar, que foi através de Jesus Cristo, filho de Maria e José, para que ele pudesse realizar grandes feitos, grandes milagres. E o intuito desses feitos e milagres é para que a sua história, para que ele não passasse despercebido aqui nessa experiência de vida, e que a sua mensagem de amor, o trabalho que ele disse que é fazer a obra do meu Pai, e que também para nos conectar com esse Deus, porque antigamente havia uma separação entre o homem e Deus através de um véu. Então ele vem também para nos dizer que nós somos deuses e que nós realizaríamos obras ainda maiores. Então é um tempo que é chegado, que as pessoas estão percebendo que elas não se contentam mais com aquilo que foi imposto, com aquilo que foi ensinado de forma forçada, mas que eles têm a oportunidade de se questionar e perceber que esse Deus que a gente vê nas Escrituras, ele é um Deus muito limitado, é um Deus que, se você lê a Bíblia por inteiro, você pode ter uma compreensão de quem ele é. Mas a Bíblia, né, fala pra gente, eu não lembro agora se é através dos Salmos,
fala que quão insondáveis são os pensamentos de Deus, os seus juízos. Então é algo insondável, por mais que você queira compreender ou dizer quem é esse Deus, o que é esse Deus, ele é insondável. Tudo aquilo que a gente sabe sobre ele é como se fôssemos cegos tateando um universo na qual a gente não enxerga, na qual a gente só percebe por tato. E é chegado esse tempo da revelação, é chegado esse tempo onde as pessoas que estão nascendo, que estão encarnando nesse tempo, elas receberão essas revelações, as pessoas terão contato com essas revelações, e aí vocês vão ver que não só serei eu e mais alguns pregando essas verdades aqui, uma verdade que para mim é verdade, se não for para você está tudo bem. Eu sei que nesse momento algumas pessoas podem dizer que essas coisas são loucuras, né, para vocês, mas assim como foi com Jesus também, que muitos deixaram Jesus quando lhe diziam grandes absurdos acerca de quem ele era e o que ele veio fazer, e viraram as costas, foram embora e permaneceram apenas os discípulos. E Jesus perguntou para os discípulos dizendo: e vocês também não vão? E um deles responde com muita autoridade, dizendo: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então que essas palavras aqui possa chegar até você, possa chegar até o seu coração, possa entender que esse juízo que você tem aí sobre você mesmo, essa condenação, essa separação entre você e Deus, ela precisa ser quebrada. E é só você que pode quebrar isso. É só você alcançando essa consciência crística, essa consciência de que somos deuses, somos um com Ele. E aí você vai ver o período na qual nós chamamos de a segunda vinda de Cristo, aonde não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá dor, não haverá mais rancores. Isso não significa que nós teremos amnésia, que nós vamos esquecer essa linda passagem de vida que nós tivemos aqui, essa linda experiência na qual nós pudemos ter pais, irmãos, tios, parentes, quanta vida veio antes de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós fizéssemos parte deste povo que irá conhecer o que é a segunda vinda de Cristo. Quantas pessoas morreram durante anos, ouviram dizer que a vinda de Jesus está próximo e não puderam conhecer esse tempo de hoje, na qual as revelações de Jesus Cristo é que nós somos um com Deus, nós somos uma partícula de Deus aqui tendo uma experiência de vida. E que muitas vezes nós temos negado essa deidade dentro de nós, esse eu superior em nossas vidas, porque nós estamos procurando fora, nós estamos procurando em coisas, em ter, ao invés de ser. Nós estamos procurando em nossos bel prazeres. Então eu convido você gentilmente a abrir o seu coração para essa espiritualidade, independente de onde você segue. Eu falo muito abrangente para todas as pessoas, mesmo que espíritas, umbandistas, messiânicos, ateus, que vocês possam ter esse encontro com Cristo. Que vocês não façam como Nicodemos, que embora tinha muito interesse, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e que se não fosse por Deus ele não realizaria tantos feitos maravilhosos, mas que Nicodemos ficou apegado ao seu próprio ego, ao que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam pensar acerca dele. E então ele, com receio de que fosse julgado, ele decide ter um encontro com Jesus pela madrugada, e mesmo Jesus dizendo que era necessário nascer de novo, ele teve receios. Que você não tenha receio de se encontrar com Jesus e faça como Paulo, que após se encontrar com ele, seja também um grande pregador dessa palavra.
Então eu não me considero profeta, eu não me considero pregador, eu só sou um mensageiro. Estou aqui como um mensageiro de Deus para você. E vocês me desculpem os loopings, as voltas que eu dou. Às vezes eu me perco, eu percebi, devido aos sintomas, a como eu ajo e reajo às situações, ao estresse, até essas canalizações que eu recebo, que eu tenho TDAH. E por muito tempo eu tive vergonha de me expressar publicamente, de falar em público, de gravar diante de uma câmera, de falar. E hoje, como terapeuta, palestrante, como youtuber também, aqui gravando no Salada Mista Podcast, eu estou desenvolvendo a arte de falar. Então, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem chegou até você, interage comigo nesse vídeo, deixe sua mensagem. E em breve eu estarei postando aqui outro vídeo com mais revelações, coisas que a gente não percebeu na Bíblia e que está debaixo do nosso nariz, está disponível através desta que a gente chama de Bíblia. E uma delas que eu quero trazer também no próximo vídeo é porque que Jesus Cristo, ele é considerado mesmo em outras religiões que muitas pessoas consideram do mal, como por exemplo a Umbanda. A gente percebe a semelhança, né, da linguagem Yorubá, que vem das linhas africanas de espiritualidade, e Jesus ele é considerado Oxalá, o Filho de Deus. Então, Jesus, o grande general da Umbanda, por que ele é considerado na Umbanda o grande general? Então, se você já ficou curioso, se você quer entender, aqui eu não estou pregando nenhuma religião. Esse tempo novo que a gente fala é um tempo na qual a gente não vai mais precisar da religião, na qual nós seremos a espiritualidade, na qual nós seremos esses seres elevados e que nós não precisaremos mais da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós já teríamos alcançado essa mentalidade de Cristo, que é o estado máximo da nossa elevação, que é ser um com Deus. Então, gratidão para você que ficou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço. Gratidão. Ai, eu tô apertado para ir no banheiro. Muito apertado.